Se você não sentir sua energia mudar em 15 segundos, pode fechar este vídeo. Existe apenas uma coisa que você precisa fazer para proteger a sua vibração. Um segredo quântico de Thoth. Mas ainda não vou revelar o que é. Primeiro, quero provar que esse poder já está dentro de você. Pare por um momento onde quer que esteja. Sinta o peso do seu corpo. Agora, force um sorriso. Mesmo que seja falso, apenas levante os cantos da boca. Mantenha o sorriso e respire fundo pelo nariz, sentindo o ar expandir seu peito. Depois, solte o ar devagar pela boca. Sentiu uma leveza, uma pequena mudança dentro de você? Pronto. Você acabou de usar o seu corpo para mudar sua frequência. Isso não é pensamento positivo, é fisiologia. Acabou de provar que você controla a sua energia e não o contrário. Mas isso é só o começo. O que realmente derruba sua vibração não é a falta de sorrisos, e sim um erro invisível que quase todo mundo comete sem perceber. Mais adiante vou te ensinar a técnica de escudo tridimensional para manter esse estado vibracional elevado de forma permanente. E só quando o seu campo estiver forte, vou revelar o que você realmente precisa fazer. Fique comigo, porque sem a preparação certa, o segredo não funciona. Se você está pronto para desbloquear esse poder, escreva nos comentários: minha vibração é o meu poder. Vamos começar. Quando falamos sobre matéria, todos nós estávamos errados. O que chamamos de matéria é apenas energia com uma vibração tão baixa que pode ser percebida pelos sentidos. Na verdade, a matéria como conhecemos não existe. Essa ciência antiga, esse entendimento de que a realidade é moldada por uma força invisível, não surgiu do nada. Nos corredores silenciosos da história, uma figura enigmática se destacou como o guardião original desse conhecimento: Thoth, o deus egípcio da sabedoria. Ele não era apenas um mito, era conhecido como o escriba dos deuses, o ser que caminhava entre o mundo visível dos homens e o mundo invisível das energias. Thoth deixou sua herança não em pedras que o tempo poderia destruir, mas em algo muito mais duradouro e poderoso: a vibração. As lendárias tábuas de esmeralda são atribuídas a ele, mas esqueça a imagem de simples textos gravados. Elas não são apenas palavras a serem lidas com os olhos, e sim um código vivo, uma tecnologia espiritual que se revela conforme o nível de consciência de quem a busca. No centro desses ensinamentos vibra um dos 7 grandes princípios universais, uma frase que ecoa há milênios: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Pense no poder disso. Milhares de anos antes da ciência moderna, os antigos já sabiam que o universo não é fixo, mas uma dança infinita de energia. Esse conhecimento nunca se perdeu, ele foi escondido, codificado em símbolos e princípios que a ciência só agora começa a entender. Os antigos mestres do Egito e depois os filósofos herméticos da Grécia compreendiam a natureza da realidade de um jeito que hoje chamaríamos de física quântica. Eles sabiam que o mundo que percebemos com nossos 5 sentidos é apenas uma parte da verdade, uma projeção de algo muito mais profundo, flexível e que responde diretamente à nossa consciência. Eles sabiam que a realidade não é fixa, que o destino não está escrito em pedra. A chave para transformar o caos em ordem, a escassez em abundância, não está em lutar contra o mundo externo, nem em trabalhar mais e forçar resultados. O verdadeiro segredo, o que foi guardado por eras, está dentro de nós. Sempre esteve. É uma força interna tão poderosa que, quando despertada, pode reescrever completamente o roteiro da sua existência. E essa chave não é algo abstrato. Está ligada diretamente a um órgão do seu corpo, um órgão que ensinaram a você que serve apenas para sentir emoções. Mas os antigos sabiam que ele era muito mais. Eles o viam como um portal, um centro de poder,
Um gerador de realidade capaz de emitir um campo energético que ultrapassa os limites do corpo e informa o universo sobre quem você é e o que deseja manifestar. Esse órgão não pensa com palavras, ele sente, vibra e cria. Ele se comunica por meio de sentimentos, frequências e ondas eletromagnéticas. E a ciência moderna descobriu que o campo que ele gera é real e pode ser medido. Acredite se quiser. Esse campo é 5.000 vezes mais poderoso do que o campo elétrico criado pelo seu cérebro. É exatamente esse campo que serve como uma ponte entre o seu mundo interior e o mundo ao seu redor, o segundo cérebro que você nunca soube que tinha. A ciência, na sua busca por respostas concretas, está finalmente chegando ao que os antigos mestres e sábios sempre souberam intuitivamente. Pesquisadores do Instituto HeartMath, na Califórnia, fizeram uma descoberta que mudou completamente a forma como entendemos o corpo humano. O coração não é apenas uma bomba que move o sangue, ele gera um campo eletromagnético imenso e poderoso. O mais forte de todo o corpo, tão forte que pode ser detectado a vários metros de distância. Esse campo é milhares de vezes mais intenso do que as ondas cerebrais. Pense no que isso significa. Você tem um segundo cérebro, um que não funciona com lógica ou palavras, mas com a linguagem universal das emoções e dos sentimentos. O cérebro do coração emite ondas que se expandem muito além do corpo físico e interagem diretamente com o campo de energia do mundo ao redor. Ele está constantemente enviando e recebendo informações, moldando a realidade em um nível invisível e profundo. Você não está separado do mundo, você está em comunicação constante com ele através do seu coração. Essa descoberta científica confirma o que a física quântica chama de efeito do observador. Em experimentos de laboratório, os cientistas perceberam algo surpreendente. O simples ato de observar uma partícula muda o seu comportamento. Ou seja, a consciência do observador não é passiva. Ela interfere na realidade, transformando possibilidades infinitas em um único resultado concreto. A consciência não apenas vê o mundo, ela o cria. Agora junte esses dois fatos, o poder do campo do coração e o efeito do observador. O que isso prova? Que você é o arquiteto do seu próprio universo. O seu estado emocional, a frequência que o seu coração emite, funciona como o observador que informa ao campo quântico como a realidade deve se organizar. Se o seu coração vibra em medo e escassez, o universo só pode refletir situações que combinam com essas emoções. Mas se vibra em gratidão e abundância, a realidade se ajusta para te dar mais motivos para agradecer. Entender isso com a mente é apenas o primeiro passo, e é aqui que a maioria das pessoas para. Elas acham interessante, tentam pensar positivo por alguns minutos, mas continuam presas aos mesmos sentimentos negativos. Esse é o erro que mantém quase todos repetindo os mesmos ciclos de sofrimento. Acreditar que podem enganar o universo com pensamentos passageiros, enquanto o coração ainda vibra em dor. O universo não responde ao que você pensa por alguns instantes, mas sim à frequência que você mantém ao longo do dia. É por isso que pensar positivo por 5 minutos não muda nada se você passa o resto do tempo sentindo ansiedade, frustração ou raiva. Essa diferença entre o que você pensa e o que você sente cria uma realidade confusa e contraditória. E é aqui que quase todos erram. A realidade não responde a desejos aleatórios, promessas de ano novo ou afirmações ditas sem emoção. Ela responde a uma única coisa: a frequência que você sustenta. Pense no universo como um espelho perfeito. Ele não reflete o que você quer. Ele reflete quem você é. Você pode pedir abundância, amor e saúde o quanto quiser.
Pode orar, meditar, fazer visualizações e montar quadros de sonhos. Mas se a vibração dentro de você, o som de fundo das suas emoções, for de escassez, solidão e medo, o que acha que o espelho do universo vai te devolver? É aqui que mora o erro fatal, a armadilha na qual quase todas as pessoas caem sem perceber. Elas tentam vibrar alto por 5 ou 10 minutos durante uma meditação matinal. Sentem-se poderosas e conectadas. Mas, assim que a meditação acaba, voltam para o modo automático. Passam o resto do dia reagindo a tudo. Uma buzina no trânsito, um e-mail estressante do chefe, uma notícia negativa na TV, uma crítica de alguém da família. Cada reação dessas é como uma queda na sua frequência, um sinal contraditório enviado ao universo. E o universo não pode criar uma realidade estável e próspera se você mesmo não mantém uma vibração estável. É como tentar sintonizar uma estação de rádio girando o botão o tempo todo. Tudo o que você ouve é ruído. Você pede paz, mas vibra ansiedade. Pede riqueza, mas vibra escassez. Pede amor, mas vibra necessidade. Essa diferença entre o que você pede e o que você realmente emite é a raiz de toda a frustração e de todos os sonhos que nunca se realizam. As pessoas buscam soluções em rituais complexos, cursos caros e gurus que prometem fórmulas mágicas. Acreditam que a chave da mudança está em algo externo, em uma técnica secreta que ainda não descobriram. Mas o verdadeiro poder, a verdadeira magia, sempre esteve escondido nas pequenas decisões diárias. Na escolha de não participar de uma fofoca, no gesto de agradecer ao invés de reclamar, no simples ato de respirar fundo antes de reagir com raiva. Essas atitudes parecem pequenas, invisíveis, quase insignificantes, mas são elas que, somadas, constroem ou destroem o seu campo energético ao longo do dia. Não é o grande ritual que define a sua realidade, e sim a constância das suas pequenas escolhas. E por trás dessas escolhas existe um mecanismo oculto, um circuito energético que a maioria das pessoas desconhece. Um ciclo de retroalimentação que pode te manter preso na mesma realidade para sempre, ou te libertar completamente. Esse circuito invisível opera em silêncio, moldando a sua vida sem que você perceba. Funciona assim: seus pensamentos alimentam suas emoções. Suas emoções determinam a frequência que você emite. E essa frequência atrai experiências que confirmam o pensamento inicial. É como uma roda de hamster girando sem parar, mantendo você preso em padrões de dor e limitação. Mas existe uma boa notícia. Há uma forma de quebrar esse ciclo, um jeito de hackear o sistema, o circuito secreto que controla sua realidade. O grande segredo é entender que sua vibração não é algo aleatório. Ela é o resultado final desse circuito, um sistema que está funcionando dentro de você o tempo todo. Funciona assim: um pensamento surge na mente, talvez uma preocupação com dinheiro. Esse pensamento gera imediatamente uma emoção correspondente, como a ansiedade. Mas se você ainda não consegue manifestar as coisas que deseja, é porque a sua energia está acorrentada, e essas correntes estão te impedindo de acessar o fluxo natural de abundância que o universo tem para te entregar. Essas amarras invisíveis podem ser dissolvidas, e existe um método comprovado para libertar essa energia em apenas 21 dias. Um método capaz de realinhar sua vibração, quebrar padrões de escassez e abrir o canal para que você comece a ver com seus próprios olhos mais dinheiro, mais amor e mais vitalidade fluindo para a sua vida. Esse método está dentro do livro Seu Eu Superior, que ensina passo a passo como reconectar-se à sua consciência criadora, despertar o seu campo energético e manifestar com clareza o que antes parecia impossível. Você pode acessar o livro agora mesmo. O link está no primeiro comentário fixado. Liberte sua energia, reescreva sua frequência, manifeste o que é seu por direito.
A emoção ansiosa faz o seu coração emitir uma frequência baixa e desordenada. Essa frequência atrai situações que confirmam sua preocupação, como uma conta inesperada, por exemplo. E esse acontecimento alimenta o ciclo novamente. A conta reforça o pensamento de escassez, o que gera mais ansiedade, o que reduz ainda mais a vibração, atraindo mais escassez. É uma espiral para baixo, uma prisão que você mesmo constrói sem perceber. Se não quebrar esse ciclo conscientemente, continuará preso na mesma realidade, revivendo os mesmos problemas dia após dia, ano após ano. O medo atrai mais situações de medo. A escassez atrai mais falta. A solidão atrai mais isolamento. Mas aqui está a chave para a sua liberdade. No instante em que você decide mudar apenas um elemento desse circuito, todo o padrão se desfaz. Você não precisa mudar o mundo lá fora. Precisa mudar apenas algo dentro de si. Quando escolhe um pensamento diferente, ou de forma ainda mais poderosa, escolhe sentir uma emoção diferente, você interrompe o piloto automático. Essa escolha insere uma nova informação no sistema e todo o circuito é forçado a se recalibrar. Cada emoção que você sente é uma frequência real e mensurável. Medo, culpa e vergonha vibram em frequências baixas e contraídas. Já o amor, a alegria e a gratidão vibram em frequências altas e expansivas. O verdadeiro domínio espiritual não é nunca sentir medo ou raiva, é escolher conscientemente emoções elevadas, mesmo quando tudo ao redor parece convidar você a se contrair. É a alquimia de transformar o chumbo da densidade no ouro da consciência. Isso é uma prática diária. Não é algo que se faz uma vez e pronto. É um treinamento constante, uma vigilância interior. E no momento em que você percebe estar sendo puxado para uma emoção de baixa vibração, você tem a chance de escolher conscientemente, escolher focar em algo pelo qual é grato, escolher respirar fundo e se acalmar em vez de explodir, escolher sentir compaixão em vez de julgar. Cada uma dessas decisões é um ato de poder, capaz de quebrar o feitiço do piloto automático. Quando você pratica isso com consistência, algo extraordinário começa a acontecer. Seu campo energético, antes vulnerável e facilmente afetado por tudo ao redor, começa a se fortalecer. Ele se torna um território sagrado, um espaço soberano. As opiniões dos outros perdem o poder sobre você. As notícias negativas já não conseguem te abalar. Você cria uma espécie de escudo energético, não para se isolar do mundo, mas para garantir que nada entre no seu campo sem a sua permissão. E essa permissão é dada pela sua atenção. Pense na sua atenção como o recurso mais valioso que você possui. Ela é a antena sagrada por onde flui a sua energia vital. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E é essa energia que alimenta o seu campo vibracional, a sua assinatura energética no universo. Se sua atenção está sempre voltada para a falta, para as contas, para os problemas, você está usando sua energia para construir uma realidade de escassez. Mas se sua atenção está focada na gratidão, nas bênçãos e nas soluções, você está construindo uma realidade de abundância. O verdadeiro treino espiritual não acontece sentado em meditação por 10 minutos. Isso é apenas o aquecimento. O jogo real acontece nas outras 23 horas e 50 minutos do seu dia. Manter sua antena sintonizada na frequência certa a cada momento. Cada pensamento que você permite, cada palavra que você diz, cada publicação que escolhe curtir nas redes sociais, tudo isso é um ajuste fino do seu dial vibracional. Você está o tempo todo escolhendo a estação de rádio da sua realidade. O problema é que o mundo moderno foi feito para sequestrar sua atenção. Ele é uma máquina de roubo energético, notificações incessantes, notícias criadas para gerar medo e indignação, dramas pessoais e fofocas que te puxam para baixo.
Tudo isso é uma batalha constante pela sua energia e só vence quem aprende a protegê-la. Toda vez que você entrega sua atenção a algo que te drena, você está baixando sua frequência e enfraquecendo o poder de criar a vida que deseja. É por isso que você precisa se tornar um guardião implacável da sua própria atenção. Trate-a como um recurso sagrado e limitado, porque é exatamente isso que ela é. Antes de se envolver com qualquer coisa, pergunte a si mesmo: isso vai elevar a minha vibração ou vai drená-la? Seja seletivo com o que consome, com as conversas em que participa e com as pessoas com quem passa o seu tempo. Proteger sua atenção não é egoísmo. É um ato de autopreservação e de responsabilidade energética, não apenas pela realidade que você cria para si, mas pela vibração que espalha ao mundo. Mas como fazer isso na prática? Como proteger essa antena sagrada em um mundo que tenta derrubá-la o tempo todo? Os antigos mestres sabiam que a intenção sozinha não bastava. Era necessária uma técnica, um método prático para fortalecer e proteger o campo de energia. E Thoth, o deus egípcio da sabedoria, deixou exatamente isso, a chave da blindagem energética completa. Uma técnica que atua em 3 níveis diferentes do ser e que garante que a sua vibração nunca mais despenque descontroladamente. Esse é o segredo para transformar o seu campo energético de uma folha ao vento em uma fortaleza de luz, capaz de permanecer estável e radiante, não importa o que aconteça no mundo exterior. É a ferramenta prática que conecta tudo o que vimos até agora e te coloca novamente no controle da sua própria realidade. Agora chegamos ao coração do segredo. A única coisa que você realmente precisa fazer para sustentar a sua vibração é aplicar conscientemente o que Thoth chamava de blindagem tridimensional do campo energético. Proteger e alinhar sua energia em 3 níveis fundamentais: mente, coração e corpo. Quando esses 3 centros entram em coerência, a sua vibração se torna inquebrável. 1. A mente. Sua mente é como um jardim fértil, onde novas sementes são plantadas a cada segundo. E essas sementes são os seus pensamentos. Você precisa aprender a escolher quais sementes quer ver crescer. Não alimente ervas daninhas como preocupação, julgamento, ressentimento ou medo. Quando um pensamento desses surgir, apenas observe-o sem se apegar e escolha conscientemente plantar outro no lugar. Um pensamento de gratidão, confiança ou possibilidade. 2. O coração. Esse é o seu centro de poder, o motor da sua vibração. Você precisa aprender a gerar emoções elevadas, ao invés de esperar que o mundo te traga motivos para se sentir bem. Transforme seu coração em um sol interno que irradia luz, independente do clima lá fora. Pratique sentir gratidão, mesmo nas dificuldades, alegria nas pequenas coisas, amor e compaixão por si e pelos outros. Essas emoções são o combustível que carrega o seu campo energético. 3. O corpo. Seu corpo físico é o veículo através do qual sua energia se manifesta no mundo. Ele precisa ser um canal limpo e vibrante. Respire de forma consciente. A respiração é a ponte entre mente e corpo. Cuide da alimentação. O alimento é vibração. E mantenha o corpo em movimento. O movimento libera energia parada e aumenta o fluxo vital. Quando seu corpo está saudável e ativo, ele ancora a alta frequência na realidade física, tornando-a estável e poderosa. A blindagem tridimensional não é uma muralha que te separa do mundo. Ela é um sol interior que se torna tão forte e radiante que transforma tudo o que toca. Quando mente, coração e corpo vibram juntos em alta frequência, você não precisa se proteger do mundo, porque a sua própria luz se torna a proteção. A negatividade simplesmente não consegue mais te atingir. Ela passa por você sem deixar marcas, como a escuridão que não pode apagar a chama de uma vela.
E o efeito mais profundo dessa blindagem não para em você. Ele se expande. Quando você se torna um gerador de alta frequência, a sua energia começa a influenciar o ambiente e as pessoas ao seu redor de formas que você nem imagina. Você se transforma em uma força silenciosa de cura e elevação, apenas sendo quem você é. A sua presença vira um catalisador de transformação, provando que a forma mais eficaz de mudar o mundo é mudar a si mesmo primeiro. Você não é uma ilha isolada. Somos todos campos de energia interconectados, nadando em um oceano de vibração. A sua energia pessoal não fica contida dentro da pele. Ela se espalha, alcançando todos com quem você fala, trabalha ou convive. Isso acontece por meio de um princípio universal chamado Lei da Ressonância, que diz que frequências semelhantes se atraem e se influenciam mutuamente. As energias tendem a se sincronizar, tanto para cima quanto para baixo. Quando você mantém sua alta vibração através da blindagem tridimensional, você se torna algo como um diapasão humano, um instrumento que, ao vibrar em uma frequência pura, faz com que outros objetos ao redor passem a vibrar na mesma sintonia, sem sequer tocá-los. Você se torna essa frequência pura e estável. A sua simples presença começa a convidar silenciosamente as pessoas ao redor a elevarem suas próprias energias. Imagine entrar em uma sala cheia de tensão e ansiedade, todos discutindo, reclamando, focados nos problemas. Mas você entra em silêncio, com o seu campo energético protegido e o seu coração emanando coerência e paz. Você não precisa dizer nada, não precisa convencer ninguém. O seu campo energético por si só começa a organizar o caos. As pessoas se acalmam sem entender o porquê. As soluções começam a surgir naturalmente. A luz não luta contra a escuridão. Ela simplesmente a dissolve com a própria presença. E aos poucos, você se torna uma inspiração viva, fazendo com que outros elevem suas frequências também. Muitas vezes, sem perceber. Sabe quando você está perto de alguém que simplesmente te faz sentir bem, leve e em paz? Essa pessoa provavelmente é um diapasão humano. Alguém que domina a própria energia a ponto de transbordar e influenciar positivamente todos ao redor. Esse é o verdadeiro poder da liderança espiritual e da influência. Não através de palavras, mas de vibração. Você literalmente se torna a mudança que quer ver no mundo. Mas aqui está o verdadeiro teste. Não se engane achando que isso é fácil. Emitir luz e positividade quando tudo está bem é simples. Qualquer um consegue. A verdadeira maestria acontece quando você mantém o seu fogo interno aceso, mesmo quando tudo parece desabar. Quando perde o emprego, quando um relacionamento termina, quando as notícias assustam, quando o mundo inteiro parece te empurrar para a vibração do medo. É nesses momentos de pressão que o seu poder é forjado. É quando a vida te desafia que você descobre a força real do seu campo energético. Permanecer centrado no meio da tempestade é o que separa o iniciante do mestre. É o que transforma essa prática de uma simples teoria em uma realidade viva. Uma força inabalável que te guia através de qualquer adversidade. Porque maestria não é nunca cair, mas sim a rapidez com que você consegue se levantar. Vamos deixar algo claro. Domínio espiritual não significa que você nunca mais vai cair, nem que vai se tornar um ser humano perfeito que nunca mais sente tristeza, raiva ou medo. Isso é uma fantasia, e tentar viver assim só gera frustração. A verdadeira maestria é medida pela sua capacidade de voltar ao centro toda vez que cai. É o poder de não se identificar com a queda, de não se afundar na baixa vibração, mas de retornar ao seu equilíbrio o mais rápido possível. É a arte de reconhecer uma emoção densa quando ela surge e, em vez de reprimi-la ou lutar contra ela, simplesmente reconhecê-la. Ah, aqui está a raiva.
Olá, medo, eu te vejo. Você permite que ela seja sentida, que passe por você, como uma nuvem que atravessa o céu, sem deixar que tome o controle, sem deixá-la se tornar a sua identidade. E então, com consciência, você retorna ao seu centro, realinha mente, coração e corpo, e volta à sua frequência de poder. Cada desafio que a vida traz, cada pessoa difícil, cada obstáculo inesperado deixa de ser um problema e se transforma em um treinamento espiritual. Cada situação é como uma academia da alma, um exercício que fortalece o seu campo energético. Toda vez que você escolhe permanecer na vibração da paz, em vez de reagir à provocação, você está fazendo musculação vibracional. E com cada escolha, a sua frequência se torna mais forte, mais estável, mais resiliente e mais luminosa. Inclua isso na sua prática diária. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de abrir espaço para as demandas do mundo, tire um momento só para você. Feche os olhos, respire fundo e declare sua intenção para o dia. Hoje eu escolho manter minha vibração no mais alto nível. Hoje eu sou o guardião da minha energia. Hoje eu sou um diapasão de amor e coerência. Essa decisão matinal define o tom do seu dia e te lembra do seu poder. Quando você pratica isso dia após dia, algo profundo começa a mudar dentro de você. A necessidade de aprovação externa desaparece. O medo da opinião alheia se dissolve. Você começa a entender em um nível celular que a sua vibração é seu bem mais precioso. O único tesouro que ninguém pode tirar de você. É a única moeda que realmente tem valor no universo. É o código secreto com o qual a sua realidade é escrita a cada instante. E quando essa compreensão se instala, não apenas na mente, mas no coração e em cada célula do seu ser, algo definitivo acontece. Surge uma soberania inabalável. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um mestre da própria experiência. Percebe que o poder nunca esteve fora, sempre esteve dentro de você. Essa percepção te leva a um compromisso final, um pacto silencioso entre você e o universo. A sua vibração é a sua verdadeira e única riqueza. O dinheiro pode ir e vir, as pessoas podem entrar e sair da sua vida. A saúde pode oscilar, mas a sua frequência, o seu estado de ser, é o único tesouro que, uma vez protegido, nunca mais pode ser tirado de você. Ela é a sua posse mais sagrada, a essência do que você é. Proteja-a com a própria vida, porque ela é a sua vida. O universo inteiro funciona como um espelho quântico perfeito. Ele não te entrega o que você pede com palavras. Ele reflete exatamente o que você é na sua essência vibracional. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E você não é o seu nome, nem o seu trabalho, nem a sua história. Você é energia, você é frequência, você é vibração. Essa é a sua verdadeira identidade. E a cada instante, com cada respiração, você tem a chance de escolher qual sintonia quer emitir. Essa escolha muda tudo. Não amanhã, não quando o emprego vier, nem quando o relacionamento certo aparecer. Agora. A escolha de sentir gratidão por estar vivo agora. De respirar fundo em vez de reagir agora. De focar na solução e não no problema agora. A vida não acontece no futuro, ela é uma sequência de agoras, e cada agora é uma oportunidade para vibrar diferente e recriar completamente a sua realidade. É neste momento presente que todo o seu futuro começa a ser moldado, simplesmente pela frequência que você escolhe sustentar. Então, da próxima vez que sentir a energia cair, a ansiedade apertar o peito ou o desânimo bater a porta, não se desespere, não se julgue. Apenas lembre-se dessas palavras, lembre-se da blindagem tridimensional. Lembre-se do seu coração como um sol que nunca deixa de brilhar. Lembre-se de que a sua vibração é o código secreto que escreve a sua realidade. Com calma e confiança, retome o controle, realinhe mente, coração e corpo. E faça isso,
de novo e de novo e de novo, com paciência e persistência. Não como uma obrigação, mas como um ato de amor próprio. Até que um dia, você perceberá que não precisa mais se esforçar tanto. Vibrar alto deixará de ser um exercício e se tornará o seu estado natural de ser. A melodia constante e leve da sua alma finalmente se manifestará em plenitude. E nesse dia, você não vai apenas entender o segredo, você será o segredo. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você recebeu o conhecimento e agora o poder de aplicá-lo está nas suas mãos. A sua jornada para sustentar conscientemente uma vibração elevada começa agora. Para selar esse compromisso com você mesmo, escreva nos comentários: eu sou o guardião da minha frequência. Se essa mensagem te transformou e você sente o chamado para ajudar esse canal a crescer, há um link no primeiro comentário fixado onde você pode contribuir diretamente. Qualquer apoio é importante e me ajuda a continuar espalhando mensagens como esta. Mas saiba que, só por ter chegado até o fim, você já fez muito. E se quiser dar um passo a mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E antes de sair, lembre-se, a sua jornada não termina aqui. Preparei um vídeo especial que aprofunda ainda mais o que conversamos. Um passo prático para manter sua vibração alinhada todos os dias. Então, não vá embora ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e nos encontramos lá. Sustou.